Bom, então a videotutoria de hoje a gente vai se dedicar a discutir um pouco sobre fenômenos ondulatórios, né? Mas a gente precisa primeiro entender qual, né? Não como, mas qual a definição de onda. Então, inicialmente a gente acreditava que uma onda se manifestava a partir da existência de um determinado meio material pela qual ela transitava. Então, se você criasse uma perturbação num determinado meio material, né, essa perturbação iria se propagando no espaço, de modo que ela poderia transportar energia, mas ela nunca transportava matéria, principalmente a matéria, né, pertencente ao meio ao qual ela se propagava. Então, essa foi a definição inicial de um fenômeno ondulatório, de uma onda. Então, onda precisa ser entendido como sendo uma perturbação no meio que se propaga nesse meio, né, transportando energia sem transportar matéria. E isso é um ponto importante, tá? Se cair alguma questão para vocês de múltipla escolha afirmando que uma onda transporta matéria, essa questão certamente é uma questão falsa, tá? É uma afirmação não verídica. Tá, então, por exemplo, o que isso significa do ponto de vista prático, né? Imagina que você esteja diante de um tanque com água e você está vendo esse tanque com água de cima para baixo, como se você estivesse em cima do prédio, de um prédio, observando uma piscina lá embaixo, né? De modo que a água está calma, não tem vento correndo para criar ondulações nessa água. É como vocês estão vendo aí. E aí você tem uma torneira próximo dessa superfície de água e você faz gotas d'água atingir essa superfície calma, né, lisa. Então, quando a gota d'água atinge essa superfície com água desse tanque, o que é que ela provoca? Ela provoca uma perturbação, como vocês estão vendo aí. Ela cria uma perturbação e essa perturbação produz um pico de onda que vai se propagando no espaço. Tá? Então, a onda produzida nesse fenômeno usa a água como meio material para se propagar. E o formato dessa onda, se a gente olha agora esse tanque numa visão lateral, opa, se a gente olha esse tanque numa visão lateral, o formato dessa onda é exatamente esse que a gente já conhece, porque a gente vê essas coisas acontecendo quando a gente vai à praia, por exemplo, ou na piscina, a gente percebe pequenas ondinhas produzidas na água porque o vento produziu uma perturbação naquela água. Ou alguém, ao saltar, ao pular dentro da água, produziu uma perturbação na água que gerou uma onda. Ou, para quem já usou uma corda, né, e ficou produzindo oscilações numa das pontas da corda enquanto a outra estava presa na parede, também você já observou a produção de uma onda na corda. Mas vejam que nos dois casos, tanto usando a água como meio material e usando a corda como meio material de propagação, né, a onda especificamente ao ser produzida, necessita da existência desses meios para que sua propagação seja possível. Então, por isso que, inicialmente, né, a gente acreditava que toda onda, qualquer uma que fosse produzida, ela necessariamente precisaria de um meio para se propagar. Tá? Então, isso acontece, por exemplo, com a água. Isso acontece, por exemplo, com o som, né? Então, se você tiver um caixa de som
e o caixa de som estiver vibrando nos seus bocais, né, produzindo essa onda sonora, ela precisa de um meio material para se propagar, que é a atmosfera que nos cerca, né, o ar que nos cerca. Então a minha voz aqui no meu quarto, né, no local onde eu estou, as minhas cordas vocais vibram, produz essa agitação nas moléculas, ou seja, ela perturba essas moléculas, e essa perturbação começa a se propagar e reverbera aqui no meu quarto, pode até sair do quarto, a depender da existência de outros fenômenos que a gente vai discutir mais à frente. O fato é que o som produzido por um caixa de som também é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Tá? E essa afirmação, ela durou muito tempo até a gente tentar entender o que significa, por exemplo, a luz. A gente vai entrar em detalhes no que significa, o que a luz representa fisicamente lá no segundo módulo do curso, né? Mas a gente vai tentar entender, e a gente já se sabe, né, através das experiências do físico chamado Hertz, que a luz ele é uma onda eletromagnética, e a gente vai ver que ela vai ser considerada uma onda justamente porque ela obedece à realização, né, à presença, ela satisfaz, né, a dois testes, ela passa em dois testes, e serão os testes que caracterizam um fenômeno ser um fenômeno ondulatório. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o importante é saber o seguinte: se toda onda precisa de um meio para se propagar, então qual que seria o meio material de propagação da luz, já que se sabia que a luz era uma onda? Tá? Alguém sabe dizer qual era o meio de propagação pela qual a luz é transportada? Alguém tem alguma ideia? Nada? Então vamos lá. Assim, vamos pensar no seguinte: tiveram dois físicos chamados de Michael, se não me engano, né? Michael e Morley. Eles tentaram durante muito tempo procurar a existência de um meio material pela qual a luz se propagaria, ao qual os físicos daquela época chamaram de éter. Então, como para eles, né, toda onda precisa de um meio material para se propagar, eles foram em busca de tentar detectar esse meio de propagação da luz. E o resultado da experiência deles é que eles não encontraram qualquer evidência científica da existência desse meio de propagação, desse éter, né, que deveria permear todo o universo, não somente, né, a Terra e etc. Esse material, essa matéria, deveria permear todo o universo, ao qual eles denominavam antes de éter. Então, se a experiência não conseguiu demonstrar que existe esse material pelo qual, esse meio material pelo qual a luz se propagaria, eles simplesmente abandonaram a ideia de que a onda necessariamente precisaria de um meio material para se propagar. Então, eles classificaram os fenômenos ondulatórios em duas categorias. Então, passou a existir a definição de onda, de uma classe de onda, as quais elas precisavam de um meio material para se propagar, o qual foi chamada de onda mecânica, e aquela categoria de ondas que não necessitam
de um meio material para se propagar, a qual foi denominada de onda eletromagnética. Então, hoje a gente sabe que existem essas duas características, essas duas categorias de ondas, né? As ondas mecânicas, aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como, por exemplo, a onda sonora, uma onda produzida na água, uma onda produzida numa corda. Mas também existem aquelas ondas que não necessitam de um meio de propagação, embora elas se propaguem em qualquer meio, mas elas não necessitam deles para que elas se propaguem. Como, por exemplo, a luz solar, ela sai do Sol, atravessa o vácuo, né, espacial, ou seja, uma região onde não tem matéria, e chega até a superfície terrestre, onde já tem um meio material de propagação. Mas a luz produzida no Sol chega à Terra sem necessariamente precisar de um meio material para se propagar. Então, essa é, de certa maneira, uma evidência de que a luz não precisa de um meio material para se propagar. Tá bom? Então, ela é classificada como uma onda eletromagnética. Uma outra forma, um outro exemplo de onda eletromagnética é o raio-x. É um raio-x, que a gente vai ver isso no segundo módulo também, quando a gente estudar sobre radiações. Um raio-x é produzido quando um átomo ele sai de um estado excitado e migra para um estado de mais baixa energia, né? Os elétrons, nas suas camadas de valência, ao transitar de uma órbita para outra, ele emite radiação do tipo X. A depender do tamanho do salto entre as órbitas que o elétron executou, essa energia pode ser mais intensa ou menos intensa. O fato é que, quando ocorre essa migração do elétron de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna numa estrutura atômica, a radiação emitida por esse átomo é denominada de raio-x. Outra forma de radiação eletromagnética, de onda eletromagnética, é aquela radiação emitida por raio gama, por núcleos, né, radioativos, e essa categoria de radiação é chamada de radiação gama. Onda de rádio, aquela quando você sintoniza na rádio, sei lá, FM, o Dia, JB FM, essa onda que chega a estação de rádio, né, que emite um sinal, e essa onda que chega até o seu celular ou até o seu aparelho de som, essa onda também é denominada de onda de rádio, que é uma onda eletromagnética. Veja, onda de rádio é diferente do som produzido pelo seu caixa, tá? O som produzido pelo caixa é uma onda sonora, logo uma onda mecânica. A onda de rádio é aquele sinal via satélite emitido pelas rádios ou pela empresa de telefonia e etc. Tá bom? Então, temos duas categorias de ondas: ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, a luz, por exemplo, também pode emitir essas ondas aí que a gente está observando. A gente está vendo. Então, ondas produzidas no tanque com água é uma onda mecânica. Ondas produzidas por um caixinha de som também é uma onda mecânica. Já a onda produzida, a onda luminosa, né? A luz é considerada como sendo uma onda eletromagnética. O que acontece, por exemplo, quando a gente produz duas ondas ao mesmo tempo? Imagine se ao invés de no tanque tivéssemos uma torneira gotejando essas gotas d'água, tivéssemos duas torneiras gotejando gotas d'água, né? O que é que acontece quando duas ondas se encontram? Então, quando duas ondas se encontram, acontece um fenômeno que a gente denomina de interferência. E a interferência ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo construtiva
ou pode ser do tipo destrutiva. Então, percebam, por exemplo, que nessa região aqui mais clara, as duas ondas se encontram no sentido de se ajudarem, né? De se amplificarem. Já nessa região mais opaca, né? Opaca não, é turva, né? Você percebe que as duas ondas, elas interagem uma com a outra no sentido de se destruírem. Então, essa região aqui embaçada representa, por exemplo, que as duas ondas estão interagindo de forma destrutiva. Tá? Veja o que acontece, por exemplo, quando eu reduzo a amplitude da onda. Observem o gráfico aqui embaixo, tá? Vou reduzir a amplitude da onda para metade do que estava antes. Vocês percebem que o máximo atingido pela onda passou a ser menor agora? Se eu reduzir um pouco mais a amplitude da onda, você vê que o máximo da oscilação reduz ainda mais. Tá? Então, se eu for aumentando, você observa que o máximo atingido e o mínimo atingido pela onda se amplifica, né? Continuando aumentando a amplitude, você obtém exatamente o aumento de onde a onda pode atingir o seu máximo e o seu mínimo. Então, a intensidade dessa onda está associada justamente com a amplitude dela. Em outras palavras, se você está ouvindo música e você pega e aumenta o volume, o que você está fazendo é aumentando a amplitude da onda. Se você está baixando o volume do som, o que você está fazendo é baixando a amplitude do som produzido pelo caixa. Tá ok? E a frequência? Olha o que acontece se eu aumentar ou abaixar a frequência. Vou aumentar a frequência. Olha que o número de oscilações agora aumentou, né? Você veja que tem mais oscilações agora sendo produzida no mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, o número de oscilações significa o número de gotas caindo na água aumentou. Tá? O intervalo de tempo sendo o mesmo, você tem um número de gotas caindo sobre a água maior. Logo, um número de ondas maior sendo produzido. Se eu baixar a frequência, né, o que eu tenho é que o número de oscilações agora passa a ser menor. Ok? Então, do ponto de vista prático, a frequência, se você transcrever isso para as ondas de rádio, a frequência é você mudar a estação de rádio. Se você está ouvindo a FM o dia, você está ouvindo na frequência 100.5 MHz, né, que é a frequência da rádio. Se você quiser mudar isso para JB-FM, você vai ter que mexer na frequência e escolher a frequência exata, né, dessa rádio. Tá bom? Então, esse fenômeno que você está observando é um fenômeno chamado de interferência, em que duas ondas, ao se encontrarem, elas podem se amplificarem, que é essa região mais clara aqui, ó, ou podem se destruírem, que é essa parte mais embaçada aqui da região de propagação dessas duas ondas. Tá bom? Isso acontece também se você tiver dois caixinhas aqui, ó. Tá? O mesmo fenômeno de interferência ocorre. Tá? Então, todo fenômeno ondulatório produz interferência. Um segundo fenômeno que é característico de um fenômeno ondulatório é o que a gente chama de difração. Difração é a característica, a capacidade, né, ou a característica das ondas de elas, ao se depararem com um obstáculo, elas conseguirem contornar esse obstáculo. Ou
se elas se depararem com um obstáculo, elas tentam atravessar esse obstáculo através de fendas ou buracos que esse anteparo ou esse obstáculo possua. É mais ou menos você estar na praia em que tem aqueles arrecifes, né, de pedras, e a onda ela consegue atravessar esse arrecife, a depender, obviamente, das suas características de amplitude, comprimento de onda, etc. Tá? Ou se você tem nos arrecifes um buraco nela, e a onda, ao bater na parede, naquela encosta, né, ela consegue atravessar a encosta, os arrecifes, através de uma fenda que possua, né, nesse arrecife. Então, por exemplo, você tem aqui um gerador de ondas produzindo aquelas ondas na simulação anterior, e aí, ao se deparar com um obstáculo, essa onda tenta atravessar ele através das fendas que esse obstáculo possua. Então, notem que uma onda inicialmente plana, ao atravessar por essa fenda, ela consegue produzir ondas esféricas do lado direito, né? Esse fenômeno é chamado de difração. Tá? E ele vai acontecer exclusivamente em fenômenos ondulatórios. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um caixa de som produzindo som e esse som se depara com um obstáculo, ele vai tentar contornar esse obstáculo ou atravessar essa parede através dos orifícios ou fendas que essa parede possua. Um exemplo claro disso é quando estamos dentro de um quarto, de um cômodo da casa, falando num local fechado, como por exemplo dentro de um quarto com as portas fechadas, e as pessoas fora do quarto conseguem ouvir a sua voz. Isso porque a sua voz, ao produzir essa onda sonora, né, e se propagar no ambiente, ela tenta passar a porta através da fechadura, né, pela abertura da fechadura, ou das brechas que aparecem entre a porta e as paredes. Tá? Isso é o fenômeno de difração. Então, o fenômeno de difração e interferência só ocorre em fenômenos ondulatórios. Então, se a gente quiser saber se um fenômeno é ondulatório ou não, basta a gente verificar se ocorre nesses fenômenos a difração e a interferência. Então, se esse fenômeno passar por esses dois testes, a gente considera aquilo como sendo uma onda, tá? E é isso que foi feito por um físico chamado Huygens, né? Huygens, ele analisando fenômenos luminosos, ele verificou que a luz produz justamente o mesmo fenômeno de difração. E se colocarmos, por exemplo, ao invés de uma fenda, colocarmos duas fendas, cada fenda vai produzir uma onda esférica e essas ondas esféricas irão interagir uma com a outra, produzindo o que a gente chama de interferência, tá? Então vejam que a onda aqui, ó, é um pouco mais amplificada, mas veja o que acontece na tela aqui, ó. Se a gente observar o que acontece na parede, né, representada por essa tela daqui, você observa uma região em que tem a cor verde aparecendo. Isso é uma região de interferência construtiva. E a gente observa nessa parte embaçada aqui, ó, da interação entre as ondas, que não se forma luz nenhuma, uma região escura, dizendo que indicando que as duas ondas luminosas estão interagindo de forma destrutiva, de modo que nenhuma luz verde é observada. Então, isso se chama interferência, tá? Então, ao passar por essas fendas, a luz está produzindo o fenômeno chamado de difração. Agora, cada onda produzida em cada uma dessas fendas, ao interagirem uma com a outra, elas estão produzindo o que a gente chama de interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva.
Então vejam só, para demonstrar que a onda sonora é uma onda mecânica, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um caixa de som, produzindo som dentro de uma caixa, tá? E que suponha que eu consiga remover dessa caixa a atmosfera que há nela. Tá? Então vejam que aqui existe uma quantidade de atmosfera, de partículas, e que, obviamente, existe uma pressão devido à presença dessas partículas aqui dentro. De 1 atm, né? Pressão ambiente. Então, o que eu vou fazer agora é remover o ar de dentro dessa caixa. Notem também que a onda sonora está chegando até o ouvido desse cara aqui, né? Então, vamos remover de dentro da caixa o ar. Então, notem que conforme eu vou removendo o ar, a pressão vai caindo, indicando que o número de partículas vai diminuindo. Logo, a onda que deveria estar sendo produzida pela oscilação do caixa, né, daquela película, da pele do caixa de som, essa vibração produzida por essa pele, vibra as partículas que carregam nessa vibração o som produzido pelo caixa que chega até nossos ouvidos. Como não tem partículas nenhuma mais dentro da caixa, então essa vibração não agita nenhuma partícula, porque não tem partícula dentro dela. Então o som não se propaga até o ouvido desse rapaz aqui. Tá? Isso indica de que o som é uma onda mecânica. Então ela precisa de um meio material para se propagar. Tá? Então, à medida que eu adicionar a atmosfera dentro desse caixa, você começa de novo a produzir o som. Vocês estão ouvindo um barulho aí? Deixa eu ir lá para o chat para saber se vocês estão ouvindo. Beleza. Sim. Isso é indicação da produção do som. Só um detalhe, tá, gente? Nossos ouvidos, que é esse detector de som, ele consegue ouvir som na frequência desde 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, a gente tem o que a gente chama de infrassom. Abaixo de 20.000 Hz, tem o que a gente chama de ultrassom. Então, fora desse intervalo, a gente não consegue detectar som algum. Nossos ouvidos não conseguem captar nenhum som fora desses intervalos desse intervalo que eu acabei de mencionar. Então, veja o que acontece quando eu aumento a amplitude do som. Olha o que vai acontecer com esse barulho aí, tá? Vocês estão ouvindo. Agora eu vou diminuir. Imagino que agora vocês estão vendo um barulho bem pequeno, bem baixo, né? Então vou botar em 0 aqui agora. Pronto. Se eu botei em 0, o que significa isso? Significa que aqueles mínimos e máximos produzidos pela onda não existe mais. Logo, não existe ondas sendo produzidas porque não existe oscilações. Por isso que vocês não estão vendo aí na caixa mais produzindo essa vibração. Porque não tem amplitude, não tem perturbação no meio. Então, somente quando eu começo a produzir uma perturbação no meio, eu começo a produzir vibrações, logo eu começo a produzir amplitude, né? Oscilações em que a onda atinge um máximo e um mínimo. Continuando, ó. Aumentei o som. Tá? Então, isso indica de que a amplitude está associada ao volume do caixa de som.
Vejam agora o que acontece se eu alterar a frequência. Então, está aqui ó, em 500 Hz. Então, dentro da região do audível, né? Lembra que a região audível é de 20 Hz até 20.000. Então, vou baixando aqui a frequência. Tá? E olha o que está acontecendo na imagem aqui produzida, né? Frequência, como eu disse, é o número de oscilações que acontece dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, olha só, o máximo sendo produzido agora, nessa parte clarinha, e a parte escura seria o mínimo, né? Então, uma onda sendo propagada aqui, ó. Se eu aumentar agora a frequência, ó, tá vendo? Olha o número de oscilações que estão acontecendo aqui agora dentro da caixa, dentro de um mesmo intervalo de tempo. Tá bom? Então, frequência tem a ver com isso, número de oscilações. Então, com isso, a gente pode verificar aqui agora algumas características físicas, né, fisiológicas da onda. Deixa eu abrir aqui um PDF, mostrar para vocês aqui. Aqui. Então, primeiro, quais são as características de uma onda? Aqui tem uma onda sendo representada graficamente para vocês. Então, a primeira característica que a gente já discutiu, né, tem a ver com a amplitude. Então, a amplitude da onda é a distância entre o eixo, né, e um máximo, que é o que a gente denomina de crista da onda. Então, a distância entre o eixo e o máximo, a gente denomina isso de amplitude. Essa distância aqui. Ou a distância do eixo ao mínimo, também é amplitude. Então, olhando para o gráfico aqui, você tem que esse eixo vertical está mudando de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, a amplitude da onda aqui seria 1, se a medida que tiver dada em centímetro, né? 1 centímetro. Se a medida tiver dada em metros, seria 1 metro a amplitude dessa onda. Uma outra informação importante, uma outra característica física da onda é o que a gente chama de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, por definição, é a distância entre dois pontos com as mesmas características da onda, dois pontos sucessivos com a mesma característica, com características idênticas, né? Por exemplo, a distância entre duas cristas, tá? Isso é comprimento de onda, representada pela letra grega lambda. A distância entre dois vales também é denominado de comprimento de onda, lambda aqui. Ou pode ser, por exemplo, a distância entre esse ponto e esse. Também é um comprimento de onda, lambda. Então, em outras palavras, o comprimento de onda é a distância na qual a onda completa um ciclo. Então, veja que aqui ela começa de um máximo, vai até um mínimo e retorna para o máximo. Então, completou um ciclo. Aqui também, ela está no mínimo, vai até o máximo e retorna para o mínimo. Completou um ciclo. Aqui, ela vai para o máximo, desce para o mínimo e retorna para o ponto inicial, para um ponto com a mesma característica. Tá?
Então, completou um ciclo também. Tá bom? Outra informação, frequência, como eu disse para vocês, é o número de oscilações que uma onda executa dentro de um intervalo de tempo. Mas existe uma outra grandeza, chamada de período. O que é período? Período é o tempo que a onda gasta para dar um ciclo. Então, qual o tempo que a onda gastou para completar um ciclo? Essa é a definição de período. Então, se a gente sabe lá das primeiras aulas, né, que velocidade é o espaço percorrido, ou variação do espaço, né, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço, a gente transcreve essa ideia, essa definição para os fenômenos ondulatórios, a gente tem que o espaço percorrido por uma onda é o seu comprimento de onda. Tá? E o tempo que a onda gastou para fazer esse percurso aqui é justamente o tempo que ela gasta para completar um ciclo, que é, por definição, o período da onda. Tá bom? Então, a velocidade de propagação de uma onda vai ser o comprimento de onda dividido pelo período. Só que existe uma definição, uma conexão entre frequência, que é o número de oscilações dentro de um determinado intervalo de tempo, e o período. Se você disser que esse intervalo de tempo é o próprio período, a frequência vai ser exatamente o inverso do período. Então, se a gente sabe disso, que a frequência é o inverso do período, então aqui a gente tem justamente isso, né? A gente tem, ó, comprimento de onda multiplicado pelo o inverso do período. Só que o inverso do período, como a gente está vendo lá em cima, é a própria frequência. Logo, eu posso escrever velocidade também como sendo comprimento de ondas vezes a frequência de oscilações. Então, existem duas maneiras de você calcular a velocidade de propagação de uma onda. Usando o comprimento da onda dividido pelo período ou usando o comprimento da onda multiplicado pela frequência. Vamos ver um exemplo disso. Vamos ver um exemplo disso. Ó. Calcule a velocidade de propagação da onda representada no gráfico abaixo, sabendo-se que sua frequência é de 100 Hz. Eu não perguntei, mas se eu tivesse perguntado qual é o período de oscilações dessa onda, você sabe que frequência é o inverso do período. Tá? Isso significa, então, que o período é o inverso da frequência. 1 sobre F. Como a frequência é de 100 Hz, o período vai ser igual a 1 sobre 100. E 1 dividido por 100 é 0,01. 0,01 segundos. Não foi perguntado isso na questão, mas você poderia achar essa informação facilmente. Tá? Então, eu quero determinar a velocidade de propagação dessa onda. Já que foi dado para a gente a frequência, a definição de velocidade que eu vou utilizar é essa. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então, para eu calcular a velocidade de propagação de uma onda, eu preciso de duas informações. Nesse caso, o comprimento da onda e a frequência de oscilações. A frequência de oscilações foi dada no enunciado, mas o comprimento não. Porém, eu posso vir aqui no gráfico e verificar que
Qual é o comprimento da onda? É a distância entre dois pontos iguais, né, sucessivos. Então, seria a distância daqui para aqui, por exemplo. Então, notem que aqui vale 5, né? Já que esse gráfico no eixo X está mudando de 5 em 5. E aqui o valor vale desse ponto máximo está localizado no eixo X igual a 25 centímetros. Logo, a distância de 5 para 25 é 20. O comprimento de onda vale 20 centímetros. Tá? Se você escolhesse esse ponto inicial aqui, por exemplo, o próximo ponto idêntico a esse seria esse daqui, em que a onda completa um ciclo. O que é mais óbvio, né? Ó, de 0 para 20 dá 20. Logo, o comprimento de onda é de 20 centímetros. Você poderia escolher também aqui, dois vales. Então, nesse vale aqui, a posição dele no eixo X é 15. Esse vale daqui, a posição dele no eixo X é 35. De 15 para 35, o comprimento de onda também seria igual a 20. Se eu sei o comprimento de onda é 20 centímetros, eu sei a frequência, que é de 100 Hz, logo multiplicando 20 por 100 dá 2.000 centímetros por segundo. Isso é a velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo. Se eu quisesse saber essa velocidade de propagação em metros, eu teria que transformar essa distância daqui, né, que está dada em centímetros, para metro. Então, transformar centímetro para metro é dividir por 100. Correto? Então, se eu tenho 20 centímetros por segundo de velocidade, na verdade eu tenho 0,2 metros por segundo. 0,2 vezes 100 daria 20 metros por segundo. Tá? Porque, veja, a velocidade aqui, ó, desculpa, a velocidade não. O comprimento de onda está em centímetros. 20 centímetros é o mesmo que 0,2 metros, porque quando eu converto a unidade de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, 20 dividido por 100 é 0,2. Então, se eu pegar 0,2 agora, que seria o comprimento de onda, e multiplicar pela frequência, que é 100, 0,2 vezes 100 dá 20 metros por segundo. Tá bom? Dúvidas? Ó, outra informação que não foi perguntada é qual é a amplitude da onda. Então, se a gente olha aqui, ó, a distância entre o eixo e um dos máximos, a distância daqui para cá é 1 centímetro, porque o eixo Y está mudando de 0,2 em 0,2. Então, aqui é 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Se você visse aqui do eixo até um mínimo, a distância daqui para cá também é de 1 centímetro. Veja, distância é diferente de posição. A posição desse máximo aqui é menos 1. Porque está tá na região negativa do eixo Y. Mas a distância que se percorre de 0 até aqui é de 1 centímetro. Tá ok? Bom,
Acho que deu para a gente abranger aqui tudo que eu queria discutir sobre fenômenos ondulatórios. Na próxima aula, sexta-feira, a gente discute sobre termodinâmica e na outra a gente faz somente exercício de ondas e termodinâmica. Tá ok?